Dores na coluna. O que você deve saber? Estamos começando mais um episódio do Mais que Ortopedia. É um podcast feito para você. É o nosso podcast. Aqui a gente fala além da medicina, além da ortopedia, aqui a gente fala de vida. Sempre trazendo informações científicas e histórias também que motivam a gente a lutar. Daqui a pouco vocês vão saber mais um pouquinho. Mas agora, eu quero agradecer primeiramente a Deus por mais esse momento. Quero agradecer também aqui ao grupo que está presente. Sem eles, não tem aqui o Equipe. Tem uma equipe realmente. Quero agradecer a Ana Paula, ao André Lourenço e ao Felipe, que está aqui nas máquinas, nas câmeras. Sem eles, não existiríamos. Assim como também sem você. Por isso que eu quero te agradecer. E quero te pedir uma coisa. Vai aqui embaixo, se inscreve, curta, comente, compartilhe e ative os sininhos. Porque só assim que for lançado algo novo, alguma notificação, você ficará sabendo. Voltando ao nosso tema de hoje, dores na coluna. O que você deve saber? Nós estamos aqui com um convidado especial, que eu tenho uma estima muito grande por ele, que é o Dr. Fernando Paes. Primeiro quero agradecer, Dr. Fernando, por você ter deixado umas horinhas da sua atividade diária, que eu sei que é muito corrida, ainda tem família, porque médico é assim, tem o trabalho, tem família e ainda é convidado para dar entrevista. Mas eu quero agradecer e, como sempre a gente faz aqui, quem é primeiro Fernando Paes? Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que quem esteja nos ouvindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse momento, Dr. Rogério, um grande nome da ortopedia do estado de Alagoas, um professor, um médico, um ser humano exemplar. Dizer que eu estou muito orgulhoso de estar aqui, porque você é um dos caras mais humildes que eu já conheci, tem um coração enorme. O que você já fez com o pé torto, que a gente sabe, um dos maiores transformações que pode ser feito em muitas crianças aqui no estado de Alagoas. Como professor, como filho, eu lembro da sua história, ouvindo do seu pai, do orgulho que você deu para o seu pai. Sua mãe, uma santa, lá que lhe pegou na maternidade. Então, você é um ser humano que inspira muita gente. Então, eu estar aqui do seu lado é uma grande satisfação. Muito obrigado pelo convite. Mas não vai me fazer chorar não, viu? Estou logo lhe avisando. Você é espelho para muita gente. E principalmente a humildade que você tem com todos os pacientes. Passei 3 anos lhe acompanhando lá no Hospital Veredas e eu vi aquele monte de menino, aquele chororô, aquele monte de pezinho torto. O doutor Rogério sempre lá, com calma, tranquilidade, ia lá. A gente desesperado para terminar logo, porque a gente tinha muitas outras atividades para fazer. E o doutor Rogério sempre com calma, com paciência, indo lá, alinhando o pé de cada bebê, de cada criança, e nunca mandava uma criança voltar. Estava lotado de gente que vinha do interior, de Delmiro Gouveia, 3 horas de viagem, ele chegava, atendia todos iguais, do primeiro ao último, e isso enche a gente de orgulho e faz com que a gente aprenda cada dia mais que ortopedia, medicina, não é só técnica. É amor, é carinho, é dedicação. E isso que faz a diferença na vida das pessoas. Parabéns por esse podcast, por esse novo momento que você está fazendo aí, nos entregando um grande momento de compartilhar ideias e momentos. Então, quero dizer que eu estou muito orgulhoso de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E não me fez chorar, tá certo? Mas quem é Fernando Paes? Fernando Paes
Fernando Paes é um garoto que começou com uma curiosidade muito grande em relação à medicina. E hoje eu sou ortopedista, sou fisioterapeuta, sou dono de uma clínica, sou professor universitário, sou pai de 3 filhos lindos, sou esposo e sou um servo de Deus. Amém. 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 Então, é justamente esse podcast foi criado justamente para que a gente visse isso. Porque aqui a gente traz a parte da ciência, que a gente, como você mesmo diz, eu conheço você há muito tempo, quando a gente dava aula em uma universidade particular, que foi lá atrás, não quero nem dizer o ano, mas faz algum tempo, viu? Que a gente lançou o primeiro projeto de pé torto congênito, e até dizer que eu fiquei até encantado essa semana, porque estava lá, foi no Face isso, uma mãe que foi atendida pela gente lá no SESMAC, em 2002, eu estou até entregando, e a gente, hoje a criança está com 19 ou 20 anos, e ela mandou agradecendo a toda a equipe. Então, quero mandar até um abraço, pessoal da fisioterapia do SESMAC, né, no nome da professora Érica, que muito vivia lá com a gente, do professor Jean, né, que eu não esqueço nunca, aquela delicadeza de gente, um amor de pessoa. Mas, doutor Fernando, vamos lá. Dores na coluna. O que a gente deve saber? Primeiro, a que se deve esse aumento de dor na coluna? Porque são milhões de brasileiros que reclamam de dor na coluna. Quais são as principais causas? O que é isso? Por que tanta dor na coluna? A dor na coluna, ela afeta 80% da população mundial em algum momento da vida. Então é muito comum, tanto crianças, adolescentes, idosos, adultos, sentirem dor na coluna, tanto homens quanto mulheres. Mas a dor na coluna em si é algo muito inespecífico, porque várias estruturas do corpo podem ocasionar dores na coluna. O problema pode ser apenas postural, mas pode ser algo mais sério. Pode ser problemas no disco, pode ser problemas de vísceras. Então, a dor na coluna é um mundo, é muito abrangente. E eu, como ortopedista e fisioterapeuta, eu vejo a dor na coluna como uma disfunção em alguma região do corpo que ocasiona alterações físicas e emocionais também, que ocasionam dores na coluna. Eu tenho várias histórias nessa minha trajetória de vida, desde 2005 que eu comecei a atender dores na coluna, e cada paciente que chega tem uma história por trás daquela dor que está ali. Já tive pacientes que chegaram travados, sem conseguir levantar, e após uma reabilitação bem feita, após um medicamento bem tomado, ele melhora de dor, mas quando tem uma briga com uma pessoa da família, aquela dor retorna. E a gente pode elocubrar um pouquinho sobre de onde viria essa dor. Será que essa dor é física? Será que essa dor é emocional? Será que há algo que está misturado um com o outro? E estou terminando agora a pós-graduação em Medicina da Dor, em São Paulo, e eu vejo que é uma pergunta que a gente falta muito para entender. A dor é um desafio para todo profissional da saúde e não é algo tão simples da gente imaginar e pensar que é só uma pequena dor. Atrás daquela dor tem uma história. Então, assim, postura, sedentarismo, o estresse, isso também pode, como você está falando, pode influenciar na dor da coluna. Sim, sem dúvida nenhuma. Hoje sabe-se que sedentarismo é uma das principais causas de dor na coluna, a falta de movimento. Vamos pensar no seguinte, a coluna vertebral ela é formada por 33 vértebras. Entre uma vértebra e outra, existem as articulações. Como sabemos, a articulação é feita para movimento. Imagine uma pessoa que não se movimenta bem.
Vamos pensar eu gosto de fazer uma analogia com a porta. A porta a gente tem 3 dobradiças. Se a gente não abre e fecha aquela porta por um tempo, se a porta não movimenta, a porta vai enferrujar, vai ficar travada. Se a gente começa a movimentar aquela porta, aquela dobradiça vai começar a deslizar melhor, e a mesma coisa com o corpo da gente. A nossa coluna também tem que ter movimento. Só que não adianta só movimentar, tem que fortalecer também. Então, sedentarismo, a pessoa que não se movimenta, a pessoa que não faz atividade física, é muito mais propenso a ter dor. Com relação à postura, dependendo de como a pessoa fique no seu dia, da posição por várias horas, pode ocasionar dor na coluna. Mas, se a gente for pensar uma criança, ela dorme de qualquer jeito, ela brinca de qualquer forma e normalmente não tem dor. Por que isso acontece? Porque a criança ela tem uma flexibilidade muito maior. E à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo essa flexibilidade porque a gente não deita mais no chão, não rola, não tem flexibilidade e termina ocasionando pequenas aderências de fáscias, de músculos, de ligamentos. E isso vai alterando a mobilidade como um todo. Eu, como fisioterapeuta, aprendi que uma articulação do corpo sem movimentar bem desencadeia outras lesões longe. Então, a gente tem que ter uma liberdade de movimento em todo o corpo. Não só na coluna, mas no pé, no joelho, no quadril, na coluna, no ombro, na cervical. Então, restaurando toda essa mobilidade, a gente consegue melhorar de forma geral. Então, voltando para a sua pergunta, qual é a causa da dor da coluna? Existem várias causas e cada pessoa tem que ser bem avaliada e tem que ser entendida o que é que se deve fazer em cada caso. A gente poderia falar que é multifatorial? Com certeza é multifatorial. Uma das patologias que está se falando muito hoje em dia se chama fibromialgia. O que é fibromialgia? É aquele paciente que tem dor nos 4 quadrantes, misturado com ansiedade, dores intestinais, com problemas emocionais, alteração na cognição. Isso tudo altera o eixo do caminho da dor no sistema nervoso central. Então, há uma hiperexcitação desse eixo da dor, ocasionando mais dor naquele paciente que seja fibromialgico. E aí, muitos pacientes fibromialgicos pensam que é só físico. Não, tem que trabalhar um pouquinho de tudo. A fibromialgia, ela termina sendo um desafio para todos os profissionais que trabalham com essa área de dor também. Uhum. Então, até eu gostaria de voltar um pouquinho o seguinte, Fernando. Você falou que a coluna tem 33 vértebras, né? Então, a gente vai falar aqui para o pessoal entender. Tem 33 ossos que são os corpos vertebrais, né? Mas a dor não são só parte óssea, né? A dor na coluna, a coluna é composta também de outras estruturas. Exatamente. É isso? São 33 vértebras. A vértebra é o próprio osso, né? Mas entre o osso e outro existe um disco intervertebral. Ao redor do disco nós temos os ligamentos, temos a cápsula articular, tem a musculatura, tem as fáscias, tem o tecido subcutâneo e qualquer uma dessas regiões podem ter alterações que levem à dor, porque todas essas regiões são inervadas. E uma região dessa que está alterada pode ocasionar uma disfunção que leva à dor. As articulações, ela é formada por cartilagem, existe uma cartilagem, existe um líquido sinovial, existe a cápsula articular que cobre essas articulações. Quando não há muito movimento ali, pode haver uma inflamação, pode haver uma alteração dessa quantidade de líquido, ocasionando tensões musculares e uma coisa leva a outra. Então, vai levar a dor e aí gera
um ciclo. E como eu estava no raciocínio, a pessoa que está sentindo dor, ela não quer se movimentar. Normalmente a pessoa diz o seguinte: eu estou com dor. Se eu for para uma academia, eu vou sentir mais dor ainda. Se eu movimentar, eu vou sentir mais dor ainda. O que é que a pessoa normalmente faz? Fica de repouso. Não vou deitar na cama e esperar essa dor passar. Só que hoje sabe-se que não é um só estudo, não. São vários estudos que já mostraram que você ficar deitado esperando a dor de coluna passar é muito pior e demora muito mais tempo do que você começar a fazer uma atividade. Então, dor na coluna, para você ficar só deitado, é fake. É totalmente fake. Se ficar só deitado esperando ela passar, você vai demorar muito mais tempo para que ela passe. Foi feito um estudo na Inglaterra, onde pegaram-se 2 grupos. Um grupo tomava medicamento e ficava em repouso, esperando a dor passar. Isso, os 2 grupos tinham dor aguda, dor lombar aguda. A primeira vez que com dor lombar aguda, que dor lombar aguda é aquela dor que tem menos de 3 semanas. É uma dor mais rápida. E para essas pessoas que tomaram medicamento, esperando, um grupo tomou medicamento e ficou em repouso. O outro grupo tomava o mesmo medicamento, mas aí o médico dizia o seguinte: volte a fazer suas funções normais. Não precisa ficar deitado esperando a dor passar. Se você trabalha, volte a trabalhar, claro, com suas limitações, o que você pode fazer. E o que foi que eles observaram com um certo tempo? Aquele grupo que se movimentava mais se recuperou muito mais rápido do que aquele grupo que ficou em repouso esperando a dor passar. Existem vários estudos, esse estudo foi em 2015. E hoje já é preconizado, graças a Deus, muita gente já está falando isso. Isso a gente já falava desde 2005, 2006, e hoje em dia, pela divulgação das redes sociais, sabe-se que quanto mais cedo você se movimentar, mais cedo essa dor vai passar, você vai melhorar. Uhum. Fernando, por favor, me diga se eu estiver errado, tá? Você tem um disco intervertebral que funciona como um amortecedor, né? E transmite a força de um corpo vertebral para outro com relação à coluna. Esse disco ele é composto externamente pelo ânulo fibroso e dentro pelo núcleo pulposo, tá? Só para que depois vocês vão entender vai ser a minha pergunta, tá, gente? Então, essas estruturas, ela é ricamente preenchida por uma substância chamada de proteoglicanos. A função principal do proteoglicanos é reter água. Retendo água, você tem elasticidade. É isso? É por aí? Exatamente. O disco intervertebral, ele tem essa capacidade tanto de reter água, e quando com carga, a água que está dentro dele vai para dentro do corpo vertebral. É até interessante isso que, pela manhã, você é mais alto do que pela noite. Por que isso acontece? Como ele tem essa capacidade, o disco intervertebral, como tem essa capacidade de reter a água quando com carga, a água que está dentro dele, ela vai para dentro do corpo vertebral. E aí é mais ou menos 1 milímetro, só que nós temos 33 vértebras. Então, tem vários discos e no final do dia nós estamos um pouco menor do que no início do dia. E essa capacidade que nós temos desse disco se hidratar e reidratar, pode haver uma lesão no disco e esse disco ficar desidratado, que é comum a gente ver nas ressonâncias magnéticas, que a gente vê lá a desidratação de um disco qualquer. Normalmente quando tem uma lesão de anel fibroso ou uma alteração postural muito grande que leva a essas lesões repetitivas. E existem algumas profissões que podem já ter um aumento da incidência de carga aí em algum disco intervertebral. Como estamos falando de mecânica, eu ensinei cinesiologia há muito tempo durante a faculdade de fisioterapia. Eu fui professor de fisioterapia durante 8 anos, antes de entrar na medicina. Fiz mestrado? Fiz mestrado em São Paulo, passei 2 anos fazendo um mestrado em São Paulo. E na cinesiologia, que é o estudo
da anatomia humana misturado com o movimento, a gente observa que a região lombar é a região onde existe mais carga da coluna. Como a região lombar é acima do sacro, é a região onde o peso corporal vai estar todo ali naquela região, quando nós fazemos um movimento de flexão da coluna, que é inclinar o corpo para frente, ou extensão, inclinar o corpo para trás, há uma alteração na mecânica do disco. O disco ele se posterioriza, se anterioriza, e é comum, às vezes, a pessoa, quando vai pegar um peso, inclina de qualquer jeito a coluna para frente e entra em crise. Comum. Quem tem criança, provavelmente alguém já foi botar a criança num berço e já sentiu aquela dor nas costas, às vezes trava. Isso acontece por quê? Porque o disco, como ele tem essa flexibilidade e como ele é bem hidratado, ele se posterioriza e pode comprimir algum nervo, alguma estrutura ali que agudamente toda a musculatura que está ao redor, a musculatura paravertebral, os multífidos, aqueles pequenos músculos, eles tentam proteger a região e contrai, causando um espasmo muscular, que é aquela contração forte que a pessoa diz que travou a coluna naquele momento. Uhum. Isso acontece devido a essa alteração que dá do disco, devido a essa mobilidade que existe. E aí vem aquela dor forte, onde a pessoa cai no chão, de tanta dor, às vezes procura a emergência, a urgência, para tomar algum anti-inflamatório, para desinflamar, um relaxante muscular, para melhorar esse espasmo muscular então, agudo. Me tira uma dúvida. Então a gente tem essa produção de proteoglicanos que retém água, que dá elasticidade. Com o passar dos anos, naturalmente, tá certo? A gente vai ficando mais antigo, vai ficando mais sábio e vai diminuindo também essa produção de proteoglicanos. Também, se perde proteoglicano, eu vou começar a perder a água. Perdendo água, eu vou perder essa elasticidade naturalmente. Então, teoricamente, todo mundo, quando chegar por volta de 50, 60, vai ter algum problema de disco intervertebral, alguma desidratação, algum abaulamento, protusão? Veja bem, se a gente for fazer uma ressonância magnética na população inteira, digamos, a gente pegar 100 pessoas, a gente vai observar que, dependendo da faixa etária desse grupo, vão ver alterações. Teve um estudo interessante também, onde se observou que pessoas assintomáticas, sem dor na coluna nenhuma, ia fazer uma ressonância magnética e observava que, na faixa etária dos 20 aos 30 anos, eles tinham mais ou menos 20% desses pacientes que eram assintomáticos tinham alterações na coluna. Paciente nas faixas de 40 a 50, mais ou menos 50% tinha alterações na coluna. E alterações que eu falo, todo tipo de alteração. Desgaste articular, desidratação discal, hérnia de disco, espondilolistese, anterolistese, vários tipos, mas a pessoa era totalmente assintomática. Aí isso é interessante falar porque muita gente me manda laudo pelo Instagram, pelo WhatsApp. Doutor, pode dar uma olhada nesse meu exame aí que eu fiz? E a gente sabe que a gente não avalia imagem, a gente tem que avaliar pessoas. Porque existe essa discrepância de diagnóstico da pessoa com a imagem, essa discrepância imagem radiológica. E sim, à medida que a gente vai passando o tempo, a gente vai tendo desidratação, a gente vai tendo essas alterações, mas não quer dizer que a pessoa vai ter dor, a pessoa vai ter uma disfunção. É muito comum uma pessoa fazer uma ressonância da coluna para ver uma vesícula e tá lá todas as alterações na região lombar, na região torácica, e às vezes tem ela nem sabia. Nem sabia e nem sente nada, porque degeneração discal, degeneração articular, como ruga, todo mundo vai ter na pele, a gente não tem a ruga, então a gente vai ter a degeneração. Degeneração não é doença. Degeneração é algo normal, anatômico, que a gente vai ter com o tempo. Uhum. Agora me diga uma coisa, a gente tem na coluna os 33
as 33 vértebras, mas nós temos também umas curvaturas. Nós temos a coluna cervical, onde temos uma lordose, nós temos a coluna dorsal torácica, a cifose, depois a lordose lombar e tem também a sacrocox. Mas eu gostaria de saber o seguinte, da cervical, da dorsal ou da lombar, qual é a região mais comum de sentir dor? Então, nós temos as 3 curvaturas clássicas, né? As 2 lordoses e a torácica, a cifose torácica. O mais comum de sentir dor é onde tem mais carga de compressão, que é a coluna lombar. A lombar, sem dúvida, o local onde se existe mais compressão ali. Segundo, a cervical e depois a torácica, porque na coluna torácica temos as costelas, e as costelas diminuem a mobilidade ali e termina tendo menos hérnias de discos, menos alterações que levam à dor. Mas falar nas 3 curvaturas é interessante porque a coluna torácica, pelo fato dela ter pouca mobilidade, a pessoa sobrecarrega mais a coluna cervical. Então, a gente tem um aumento maior da mobilidade na coluna cervical e, às vezes, o problema está na torácica, que está com muito pouco movimento. E quanto mais movimento você tiver, mais chance você tem de ter uma disfunção devido a essa hipomobilidade em uma região e hipermobilidade em outra. Então, a biomecânica do corpo como um todo faz com que a gente compense o movimento. É comum as pessoas terem problema no joelho e aí você compensa para não descarregar o peso todo naquele joelho, começa a alterar o seu centro de gravidade e aí pode ter uma alteração na articulação sacroiliaca, digamos, no joelho esquerdo. Então, começa a ter mais dor na sacroiliaca direita devido a essa compensação. E a coluna também é assim. Então, pode ter mais compensação, pode ter uma alteração na lombar, mas a dor vem na torácica ou a dor vem na cervical. A parte de biomecânica ela é interessante para distribuir bem as forças musculares e a gente entender onde nós podemos atuar em cada região específica. Uhum. Então, na coluna lombar é comum, mais frequente na L4, L5, L5, S1. L4, L5, L5, S1 é a maior região de alterações que pode ter de hérnia de discos, de protrusões, abaulamentos. E a L5, S1 mais a anterolistese, dependendo do tipo. E a região cervical, C5, C6, onde a curvatura está maior ali, também está mais propícia a ter alterações de disco. E o uso de celular? Isso é uma polêmica grande, porque muita gente está se falando sobre o celular, que o aumento da flexão da cabeça faz com que haja um aumento da tensão na região posterior. Mas alguns estudos recentes agora estão mostrando que o que vai realmente alterar não é nem a quantidade do tempo do celular que você fica, mas o que realmente importa é você não flexionar muito a coluna. Se você inclinar muito a coluna para baixo, termina aumentando a tensão na região. Mas tem alguns estudos mostrando que isso não está tão relacionado, não. Eu acredito, como fisioterapeuta também, e como ortopedista, que vai depender, se você já tem um problema, você usando de forma errada, isso pode aumentar aquele problema. Hoje, as crianças, cada vez mais cedo, estão usando celular. E, cada vez mais, o mundo está ficando sedentário. Por incrível que pareça, as crianças hoje têm mais problemas de saúde do que há 20 anos atrás. As crianças hoje não estão jogando tanto na rua, não estão saindo tanto, se movimentando. E o celular está contribuindo para isso. A liberação de dopamina naquele momento faz com que eles fiquem cada vez mais tempo tendo aquela recompensa rápida e se exercitando cada vez menos. Então, é muito mais fácil ele sentir dor por falta dessa mobilidade, por ficar muito tempo no celular e não estar mais fazendo atividade física, fortalecendo, trabalhando a musculatura como um todo. Então, eu acredito que esse sedentarismo é mais
impactante do que a postura em si. Porque tem alguns estudos mostrando que a postura, cada um tem a sua postura. Não existe aquele mito que a gente fala, não, a postura correta, a postura errada. O que existe é a quantidade de tempo que você passa numa postura que teoricamente se chama postura incorreta, mas que você não pratica exercício físico, você não fortalece. Eu acho que isso é mais importante. Não sei se eu me fiz claro, mas veja bem, tem pessoas que têm uma hipercifose, que é um aumento da curvatura anterior do tronco e não sente dor nenhuma. Tem pessoas que têm hiperlordose e não sente dor nenhuma. Então, a postura em si não quer dizer que vai levar a dor. Mas, se você tem uma hipercifose, uma hiperlordose, for uma pessoa sedentária, que tem a musculatura fraca, a chance de você ter dor é muito maior. Tem uma associação de fatores. É uma associação de fatores. Que antes se achava, não. Pelo fato de ter hiperlordose, a pessoa teria dor. Só pelo fato de ter hiper, teria dor. Mas não é bem assim. Não, não é bem assim. É mito. É mito. A postura é algo que está se estudando bastante e vendo que cada um tem a sua postura e cada pessoa pode ou não ter dor. Tem gente que tem a postura totalmente ereta, normal, como é considerado, e sente dor do mesmo jeito. Então, são vários fatores que contribuem aí para ocasionar a obesidade, Fernando. Então, também é outra polêmica. Tem muita gente que é obeso e não sente dor. Mas sabemos que quem é obeso tem uma alteração no centro de gravidade. O centro de gravidade se anterioriza mais, dependendo do tamanho. Isso, teoricamente, levaria a uma compressão maior nas articulações posteriores da coluna, ocasionando dor. Mas os estudos mostram que essa correlação direta não é tão simples nem tão fácil. Mas não quer dizer que só o fato de você ser obeso, você vai sentir dor. Tem muita gente que é obesa que sente dor, tem muita gente que não é obesa que sente dor do mesmo jeito, mas a gente também não pode pensar que é só isso. É o que eu falo sempre. É exercício físico, é fortalecimento, é mobilidade, é uma série de fatores que levam a essas alterações. Engraçado que muita gente faz redução de estômago e começa a sentir dor após. Era isso que eu ia falar, onde eu atrapalhar, porque isso. Já tive alguns pacientes chegando assim, doutor, depois que eu perdi peso, comecei a sentir dor na coluna. Como pode isso? E aí? Pois é. O que a gente tem que pensar? Mudou a estrutura do corpo dele. Então, o corpo dele ainda está tentando se encontrar. Então, aquela adaptação que ele existia com aquele peso foi alterada. E aí é comum acontecer. Chega direto lá na clínica, pacientes com pós-bariátrico, depois de 6 meses, relatando que começou a sentir dor após. E a gente vai ter que reorganizar a postura dele, tonificar a musculatura intrínseca, para que ele se reestabeleça com esse novo peso. É comum isso acontecer. Não sei se tem tantos estudos sobre isso ainda, mas eu acho que é uma boa área para ser investigada aí na medicina. Então vamos estudar. Vamos estudar sobre isso aí, que eu acredito que a gente vê direto isso no dia a dia. Uhum. Doutor Fernando, diante de um paciente que tenha uma dor na coluna, existe algum sinal de alerta que a gente tem que se preocupar mais com relação a essa dor? Essa pergunta é muito importante, porque a maioria das dores de coluna, principalmente quando é a primeira vez, em pessoas jovens, que dormiu de mau jeito, sentiam uma dor na coluna, em 90% essas dores tendem a ser resolvidas por si só em torno de 2 a 3 semanas. Mas existem alguns casos que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente para o ortopedista que está no pronto atendimento, que é comum chegar, que é a maior procura na ortopedia em pronto atendimento é lombalgia. E existem alguns fatores. Então, o paciente que chega acordando com dor noturna, ele diz que acorda à noite com aquela dor, a gente tem que ficar de olho em pé, porque pode ser algo mais sério aí. Paciente que teve febre há um tempo atrás,
Então, pode ter uma infecção na coluna e diz que a dor não para. O paciente que começou a sentir dor na coluna com fraqueza, ou parestesia nas pernas, pode ser uma hérnia de disco que esteja comprimido, e aí é preciso ter um pouco de cuidado, pedir mais exames e não pensar que é só uma lombalgia mecânica, que é o que é mais comum de pensar. Pacientes que fazem uso de drogas injetáveis, pode ter uma bactéria ali. Paciente imunossuprimido. Idoso, é interessante, idoso que nunca teve dor na coluna, acima de 60 anos, chegou a primeira vez, pede um exame mais específico, pode ser algo mais sério ou não. Já me surpreendi muito, já vi fratura de coluna, sem trauma, sem queda, sem nada. Então, é interessante a gente ter alguns cuidados relacionados a essas bandeiras vermelhas, como são chamadas. Paciente idoso, você pode ter uma fratura por compressão devido à osteoporose. Exatamente. E o paciente não teve trauma nenhum, é isso? Exatamente. Fratura por compressão, em L5, na torácica, em L1. E a osteoporose vai haver uma diminuição da densidade óssea, e com isso o paciente vai tendo um aumento da cifose, e é comum ele sentir dor quando ele deita em decúbito dorsal. Então, deitou em decúbito dorsal, começou a sentir dor, vai rolar na cama, para um lado, para o outro, fazer uma rotação, sentiu dores fortes, pede uma tomografia, ou uma radiografia no início, ou um exame mais apurado, pode ser algo mais sério. Conceitualmente, o que é lombalgia mecânica? A lombalgia mecânica é aquela dor na coluna lombar, onde não há algo específico que esteja ocasionando aquela dor. Não há uma patologia, não há uma hérnia de disco, não há uma degeneração articular. Você pede os exames dão todos normais, mas a dor está ali. Então, isso é o conceito de lombalgia mecânica, que é o mais comum de acontecer. É aquela pessoa que vai dormir, acorda no outro dia travado pela manhã. É aquela pessoa que teve um estresse, começa a sentir dor. Que é o que é comum demais. Aproveitando isso, e a história do colchão? O colchão, o melhor colchão que tem é aquele que é mais adaptável para cada pessoa. Ou seja, nem um colchão muito mole, nem um colchão muito duro, com a densidade boa para cada. Mas as pesquisas também mostram que não existe um colchão totalmente ideal para cada pessoa. É interessante que chega bastante lá no consultório. Pessoas dizem, doutor, já troquei de colchão, já troquei de travesseiro, já comprei 10 travesseiros e minha dor continua. Eu digo, então o problema não está no colchão, nem está no travesseiro. Isso é interessante. Mas assim, classicamente, a gente sabe que você dormir numa posição onde haja uma maior tensão na sua coluna lombar, ou seja, dormir com rotação de tronco, não é o ideal. O ideal é você deitar numa posição de decúbito lateral, onde tem um apoio na cabeça. Mas existem algumas pessoas que ficam tão ligadas nessa forma de postura que termina causando o que a gente chama de cinesiofobia, que elas adquirem a catastrofização. O que é a catastrofização? É pensar que se eu me inclinar de uma forma errada, eu vou sentir dor. Se eu não dormir de decúbito lateral, com travesseiro entre as pernas, com travesseiro na cabeça, eu vou sentir dor. E essa catastrofização de tudo que pode acontecer, se eu começar a me movimentar demais, eu vou sentir dor. Existem até alguns questionários que a gente aplica no paciente para saber se ele tem, que a gente chama de bandeiras amarelas, que são aqueles pacientes mais fibromialgicos, são os pacientes que estão relacionados com a parte de ansiedade, de depressão. São pacientes mais complexos de tratar e que a gente tem que retirar essa catastrofização, e também está muito relacionado com a cinesiofobia. Eles têm medo de se movimentar. Já tive alguns casos de paciente que a gente pede para ele subir uma escada, ele diz que não consegue, que vai sentir muita dor.
É comum o paciente sentir dor se ele está na fase aguda, mas depois que passar a fase aguda, depois que o paciente foi tratado, ele pode subir a escada tranquilamente. Só que ele não quer que ele pense que se ele subir, ele vai sentir dor. E o que acontece? Ele sobe e sente dor. Mas não porque tem um problema, porque ele já foi embutido no cérebro dele que se ele fizer aquele movimento, então tem que ser quebrado isso daí, através de exercícios, através de um profissional que esteja do lado ali, ensinando realmente como deve ser feito e quebrar essa cinesiofobia. E a síndrome da cauda-equina? A síndrome da cauda-equina também é uma bandeira vermelha, que o que significa é quando um paciente tem alteração dos esfíncteres, tem uma perda de força muito grande, tem uma alteração de sensibilidade de forma aguda e é uma urgência cirúrgica. Então, nesse caso aí, há uma herniação daquela região, na região da cauda equina. A cauda equina é o final da medula ali, mais ou menos entre T12, L1, L2. L2. E aí tem a cauda equina embaixo e o paciente vai ter essas alterações, a alteração de esfíncter, alteração motor, alteração sensitiva, alteração de reflexo. Ou seja, é o que o pessoal fala, a dor é tão forte, doutor, que eu não controlei e fiz xixi nas calças, ou então fiz cocô. Na realidade, não é devido à intensidade da dor, é porque também está associada à dor à perda do controle do esfíncter anal e uretral. Exatamente. E aí é uma urgência. E é uma urgência. Tem que ser descomprimido na hora, porque pode haver uma necrose daquela cauda, pode ser muito pior, então tem que ser descomprimido. E a síndrome do piriforme? A síndrome do piriforme, o piriforme é um músculo que ele sai do sacro e ele vai para o trocânter maior do fêmur. Então, nessa posição aí, a gente fala síndrome do piriforme, mas ali tem um monte de músculo, não só o piriforme. E o nervo ciático, ele pode passar na frente do piriforme, por trás, por dentro do piriforme. Existem algumas variações anatômicas. E a tensão muito grande nessa musculatura aí gera dores na região do membro inferior, que confunde muito com a hérnia de disco. Então, existem algumas formas de a gente fazer a diferenciação. Se o problema é uma lombociatalgia, ou se é só uma ciatalgia, e essa tensão muito forte pode ocasionar essas dores. E a síndrome do piriforme raiz mesmo, aquela verdadeira, ela é complexa de tratar. Já tive pacientes com síndrome do piriforme, a gente mal comprimia ali na região, na palpação, o paciente sentia uma dor irradiada muito forte. E existem algumas formas de a gente diminuir essas tensões e aí é algo muito mecânico. Pode levar a uma inflamação, então a gente entra com medicamento, entra com uma fisioterapia bem feita, reequilíbrio da musculatura. E é interessante a gente falar também um pouquinho sobre a fisioterapia, porque o ortopedista, ele encaminha para o fisioterapeuta. E é comum, aí vamos mudar um pouquinho de assunto agora. É comum o ortopedista dizer, fazer 10 sessões de laser, fazer 10 sessões de TENS, fazer 10 sessões de analgesia. Só que o fisioterapeuta lá, ele vai fazer uma avaliação mecânica. Então, ele vai descobrir o que é que o paciente precisa e ele vai fazer a conduta dele, porque a analgesia ela vai ser feita reequilibrando toda a musculatura. A analgesia vai ser feita retirando todas as tensões. Então, como aqui é um podcast para ortopedista, eu deixo aqui o meu aviso que, quando encaminhar para a fisioterapia, solicito a avaliação do fisioterapeuta, o paciente tem tal diagnóstico, tem uma hérnia de disco, ele vai precisar de algumas sessões, por favor, avaliar e fazer a conduta. Eu acho que isso é o mais prudente de se fazer. Trabalhar em equipe, né? Trabalhar em equipe, porque não vai ser o ortopedista, ele não sabe o que o fisioterapeuta vai fazer, porque ele não estudou fisioterapia, ele estudou ortopedia, que é uma especialidade cirúrgica, que é uma especialidade nobre, onde a gente consegue tratar de uma forma global o paciente, retirando as tensões, tudo ali. Mas o mais importante é que ele não estudou fisioterapia. A fisioterapia é um curso de 5 anos,
onde existia anatomia, cinesiologia, biomecânica, entre outras disciplinas. Fernando, aqui no Mais Que Ortopedia a gente fala de ciência, mas também a gente fala de superação e fé. Tem algum caso que te marcou com relação à dor na coluna relacionado com superação e fé? Quando a gente fala em fé, aqui a gente fala em espiritualidade. Eu acredito que a fé faz com que o paciente ele recupere mais rápido. Aquele paciente que acredita na sua capacidade, que acredita que vai melhorar, ele recupera muito mais rápido do que aquele paciente mais pessimista. E isso entra com aquelas outras formas de a gente pensar na parte emocional. Um paciente que pensa mais negativo, a chance dele não melhorar é maior. Inclusive, tem estudo mostrando que quando o paciente diz eu acredito nesse tratamento, ele melhora mais do que aquele paciente que diz que não acredita. Então, uma pessoa que acredita em Deus, que acredita numa espiritualidade maior, ela é muito mais suscetível a melhorar do que aquele que não acredita. Isso eu falo porque o nosso cérebro, a nossa mente, está ligada a algo maior. Eu vivo experiências de fé diariamente, não só com os pacientes, mas com todos aqueles que estão ao meu redor. É interessante que a gente, como médico, nós precisamos manter ativar essa espiritualidade nas pessoas, porque mesmo que o paciente não acredite, a gente tem que acreditar. Se você for fazer um tratamento onde você não acredita no que você está fazendo, onde você não acredita que é o melhor para o paciente, é melhor você não fazer. A espiritualidade está dentro da gente e a conexão com algo maior é visível para quem crê. Acho que isso é o mais importante. Então, Fernando, nós estamos chegando aqui ao final, mas a gente tem algumas perguntas, né? E eu quero agradecer você que mandou essas perguntas, tá certo? Como a Judicácia. Então, um bate-bola bem rápido. Tenho hiperlordose e sinto dores. O que melhoraria isso? Rapidinho. A hiperlordose, o que melhoraria o fortalecimento da região do core, para tentar diminuir essa hiperlordose. Tem que descobrir por que está causando a hiperlordose, se é um aumento alteração no centro da gravidade, se é algo de contratura muscular, se é um encurtamento da musculatura posterior. Então, tem que ser feita uma avaliação, mas o que eu indicaria era trabalhar de forma global toda a musculatura para tentar ganhar essa flexibilidade. Nós temos também aqui a Paula e pergunta, dor na coluna tem cura? Sim, dor na coluna tem cura. Há vários casos de paciente que sentem dor na coluna. Na verdade, 90% das dores na coluna tem cura, porque quase todo mundo vai melhorar. Mas não quer dizer que você não vai ter dor mais nunca na sua vida. Você pode ter dor agora, passar um mês com dor na coluna, às vezes passou no todinho sem. E existem essas oscilações e vai depender muito de cada caso, porque é multifatorial. Um abraço, Paula. Agora, Amanda, até que ponto é normal e quando se deve procurar o médico em relação à dor? Acho que a gente já falou nisso, mas só para o senhor fechar. Essa pergunta é importantíssima, porque o médico deve ser procurado sempre, porque pode existir alguma coisa mais séria aí e um médico capacitado tem que avaliar para ver se realmente precisa pedir alguns exames a mais ou não. Infiltração. Infiltração ela é muito bem indicada quando o paciente tem uma dor articular, dependendo da infiltração, quando tem uma tensão muscular que não conseguiu ser resolvida com a parte mecânica, existem vários estudos mostrando uma grande... Mas não é a primeira indicação. Não é a primeira indicação. Se eu não tenho um hernia de disco na região lombar e eu tenho um edema ali no disco, no ligamento, não é a primeira indicação infiltração. Não é a primeira indicação. Apesar de que tem estudos recentes mostrando que quando se faz infiltração, naquele paciente mais crônico, que já fez várias tentativas de melhoria de dor, não conseguiu, quando você faz infiltração, para mandar para fisioterapia até melhor, porque ele faz a infiltração, alivia aquela dor e ele vai ser mais rápido ele na fisioterapia para fortalecer e não voltar a ter dores no futuro. É interessante. Mas existem casos que a infiltração não funciona. Aí vai depender de cada caso. Paciente.
de paciente pra paciente. paciente, Exatamente. Uma paciente com hérnia de disco, com compressão, tudo, não vai adiantar fazer infiltração. Com estenose muito grande também, não vai adiantar fazer infiltração. Tô Fernando, a conversa está muito rica, muito importante, mas infelizmente o Felipe já está ali aperreado, dizendo, olha a hora! E eu estou aqui todo encantado, entendeu? Com essas perguntas, com a participação de vocês. Então, muito obrigado a todos vocês. E suas considerações finais? Bem, mais uma vez eu gostaria de agradecer por esse momento aqui ao Dr. Rogério. Já falei muita coisa, de quanto que eu estou honrado. Ele não sabe disso, mas ele é uma inspiração para muita gente que está aqui. Então, eu agradeço a Deus por esse... Eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho, pela minha família, pelos meus filhos, e é por eles que a gente está todos os dias trabalhando, e ser médico é algo que a gente tem que melhorar a nossa vida e a vida do nosso paciente. Pensar no paciente em primeiro lugar e, acima de tudo, manter a fé para que tudo vai dar certo. E eu tenho certeza que, com fé, a gente consegue tudo. Muito obrigado. Quero agradecer você que ficou até agora nos ouvindo, nos assistindo, e peço a você, tudo isso aqui é feito para você. Por isso eu te peço, inscreva-se, curta, comente, compartilhe e ative o sininho para ter as novidades assim que sair no nosso canal Mais Que Ortopedia. Até a próxima.